bem? Sou o professor Diego da Silva e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as demonstrações financeiras, que são utilizadas tanto para contabilidade interna quanto para contabilidade externa. Tá, Diego, mas como assim contabilidade interna e contabilidade externa? É simples, a contabilidade interna a gente fala que é aquela contabilidade que utiliza desses demonstrativos para auxílio na tomada de decisão, enquanto que a contabilidade externa serve para o cumprimento da legislação. Então, quando nós falamos de demonstrativos financeiros para utilização na contabilidade interna, ele necessariamente vai auxiliar a empresa no processo de tomada de decisão. Já a contabilidade externa é para atender a legislação vigente, ok? Há uma pequena diferença, podemos dizer assim, entre a contabilidade externa e a externa. Enquanto que a interna ela pode utilizar de diferentes modelos para atender aquilo que se pede, aquilo que se deseja saber, a contabilidade externa, por sua vez, ela exige uma padronização dessas demonstrações, como nós já vimos pela metodologia, pela adoção da IFRS, ok? Então, o primeiro demonstrativo e mais comumente utilizado é o balanço patrimonial, que ele serve justamente para demonstrar a situação patrimonial da empresa. De um lado, as origens e de outro, a aplicação dos recursos financeiros da instituição. Então, observe nessa primeira figura. Nessa primeira figura, nós temos de um lado o ativo, do outro lado o passivo. Do lado do ativo são as aplicações dos recursos, aonde que foi aplicado esses recursos, né? Então a gente separa em circulante e não circulante. Circulante seriam aquilo que nós convertemos em caixa, podemos converter em caixa dentro dos próximos 360 dias, e o não circulante é aquilo que teoricamente a gente não converteria em caixa nos próximos 360 dias, perfeito? Então, dentro do circulante nós temos os caixas, os bancos, a conta corrente, no caso, poupança, aplicações financeiras, clientes, estoques, outros valores. Não circulante, temos realizados a longo prazo, clientes e transações interligadas, investimentos, participações societárias, imobilizado, bem de uso, intangível, marcas e patentes, máquinas e equipamentos, veículos, bens como terrenos, galpões industriais também ficam no nosso ativo não circulante, ok? Já no passivo é a origem dos recursos, né? Da onde que veio esses recursos para serem aplicados? Mesma regrinha do circulante e não circulante: empréstimos, fornecedores, tributos a pagar, outros valores, salários a pagar, financiamentos, já comentei com vocês. Então esses são alguns das contas do nosso passivo circulante. Não circulante, a mesma regrinha do ativo, então, que não se converterá, não será cobrado nos próximos 360 dias, né? Empréstimos e financiamentos e outros valores a pagar. Então é importante saber que esse quadrante, né, de circulante e não circulante, o passivo, a gente chama eles também de capital de terceiros. Por que capital de terceiros? Porque ele não vem da própria empresa ou dos acionistas, ele vem então da utilização de terceiros, alguns onerosos e não onerosos, né? Onerosos são aqueles que cobram juros, e os não onerosos seriam aqueles que não cobram juros. Quem são os não onerosos? Os fornecedores, via de regra, né? Os juros dessa operação a prazo já é colocada no preço da venda, né? E os onerosos seriam empréstimos bancários, normalmente. Existem também os salários como não onerosos, uma vez que o trabalhador ele presta o serviço para a empresa ao longo de 30 dias e vai receber somente no 5º dia útil subsequente. Também ele se encaixa aqui no nosso circulante como passivo não oneroso. Já o patrimônio líquido é justamente a diferença entre o ativo e o passivo, que é o capital originário da própria empresa ou dos acionistas. Daí nós temos ali algumas contas como capital social, reservas de lucros, prejuízos ou lucros acumulados e ajuste de avaliação patrimonial. Então, essas contas correspondem ao patrimônio líquido, que é justamente a diferença entre o ativo e o passivo circulante. E o patrimônio líquido é chamado de capital próprio, ok? Aqui nós temos
uma situação que demonstra, né? Quando nessa figura, quando os bens mais os direitos são maiores do que as nossas obrigações, ou seja, nesse primeiro quadrante aqui, nossos bens mais os direitos, as obrigações são menores do que os bens e os direitos, nós temos um PL positivo. Então, uma situação de superavitária, podemos assim, né? Um patrimônio superavitário. Já os bens mais direitos igual ao das obrigações, o nosso patrimônio líquido, ele é nulo, então ele é igual a zero. E já os bens e os direitos inferiores às obrigações, então eu tenho meu passivo a descoberto, ok? Então eu venho acumulando ao longo do tempo prejuízos que então hoje eu tenho mais obrigações do que bens e direitos. Então essa é uma situação que já caracteriza, já emite um alerta ali da situação financeira da empresa, uma vez que ela tem um passivo a descoberto, ela não tem recursos para o pagamento, hoje ela não tem recursos para o pagamento da dívida. Ok? Então aqui mais uma representação do ativo, ativo que é os bens e direitos, e passivo, obrigação com terceiros e obrigações com sócios. Bacana? Então, o balanço patrimonial seria esse demonstrativo aí. Outro demonstrativo bastante importante que trabalha conjuntamente com o balanço patrimonial é o demonstrativo de resultado do exercício. O que seria o demonstrativo do resultado do exercício, né? Ele tem a função principal de demonstrar como que se compôs o lucro ou prejuízo da empresa durante o período em estudo, ok? Então normalmente o demonstrativo ele representa do dia 1º ao dia 31, né, a realização dos lucros da empresa ou dos prejuízos, o quanto veio de receita, o quanto que foi gasto com a produção do produto, que seria o custo do produto vendido, ou então quanto que foi gasto com a mercadoria que foi revendida, ou então ainda o custo do serviço prestado. Depois da receita líquida, que daí a gente desconta o custo da mercadoria vendida e obtivermos então o lucro bruto, aí então nós descontamos as despesas. Então o lucro bruto ele vem da diferença entre a receita e o custo daquilo que eu utilizei para produzir o produto, ou para prestar o serviço, ou para comprar, para revender a mercadoria, né? Dependendo da atividade da empresa. Então eu tenho o lucro bruto. Porém, toda empresa ela tem uma estrutura necessária para que esse produto fique disponível para a comercialização, né? Que seriam as despesas administrativas, as despesas com vendas. Então, descontadas as despesas, eu tenho o meu lucro operacional, perfeito? Então, também no DRE vai ficar demonstrado as despesas financeiras e assim sucessivamente, formando então por completo o nosso demonstrativo de resultado. Então, observe nessa figura, ó. Temos a receita líquida menos os custos dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos, temos então o lucro bruto. Temos as despesas com vendas, gerais, administrativas, outras receitas e despesas operacionais. Temos ainda o resultado da equivalência patrimonial. E então a gente tem o resultado antes das receitas e das despesas financeiras. Então, tira-se as despesas e receitas financeiras, que seriam aquilo decorrente não da operação da empresa, mas sim da utilização dos recursos financeiros pela empresa. E daí então temos o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Tira-se o tributo sobre o lucro, temos o resultado líquido das operações continuadas. Então temos o resultado das operações descontinuadas, os tributos sobre o resultado dessas operações, e temos então o resultado líquido destas operações descontinuadas. É importante frisar que normalmente o DRE ele é montado com o regime de competência, ou seja, a partir do momento que eu adquiro ou a partir do momento que eu vendo, eu faço o lançamento nos demonstrativos no DRE.
que seria então o regime por competência. Porém, algumas instituições podem utilizar o DRE com demonstrativo com o regime de caixa, que seria quando efetivamente eu recebo e quando eu efetivamente pago essas operações, né? Então isso seria o regime de caixa e o regime de competência. Normalmente as empresas utilizam o regime de competência, algumas delas podem utilizar sim o regime de caixa. Então o demonstrativo de financeiro vai gerar a última linha do resultado das operações e essa linha então vai lá para o nosso balanço patrimonial, ok? Então isso seria o demonstrativo de resultado de exercício, que é uma ferramenta muito importante para saber como que está a formação de lucro ou de prejuízo da nossa empresa. Bacana? Existe também um outro demonstrativo que se chama DRA, Demonstrativo de Resultado Abrangente, Demonstração do Resultado Abrangente. O que seria a demonstração do resultado abrangente? Então, ele começa a partir da última linha do nosso DRE, a partir do lucro do período, ele apresenta então aquelas operações que vão impactar os resultados futuros da organização que ainda não transitaram pelo resultado. Então ele vai demonstrar algumas situações como variações cambiais, variações com respeito à parte atuária, né, de seguros, questão de avaliação patrimonial, então tudo aquilo que pode impactar a empresa no futuro que ainda não passou pelo resultado da empresa, ou seja, ainda não se realizou, mas que a partir das informações que temos hoje pode sim haver um impacto lá na frente. Então por isso que a DRA também é bastante importante, uma vez que ela, com as informações atuais, ela consegue fazer uma projeção daquilo que pode afetar os resultados futuros das organizações, como variações cambiais, variações, utilização ou não de seguros, que são as atuariais, e ainda equivalência patrimonial. Bacana? Então, DRA, Demonstração de Resultado Abrangente. Um outro demonstrativo que é muito bacana, que eu gosto bastante particularmente, é demonstrativo de fluxo de caixa. Por que o demonstrativo de fluxo de caixa é importante? Lembra que nós falamos do demonstrativo de resultados, do DRE? Então, comentamos ainda que normalmente o DRE é utilizado pelo regime de competência e muitas vezes esse valor não reflete no caixa da empresa de maneira imediata, uma vez que ele é pelo regime de competência. Então o demonstrativo de fluxo de caixa ele vem justamente apresentar aos gestores, né, como que transitou o dinheiro na empresa durante aquele ano. Então ele vai separar em seguintes atividades: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Então, nas atividades operacionais são aquelas decorrentes da operacionalização da empresa. Então, aquilo que realmente é da atividade da empresa de fabricação e comercialização do seu objeto, né? Do seu produto, do seu serviço e assim sucessivamente. Já as atividades de investimento têm a ver com o realizável a longo prazo ou no ativo permanente. Então eu pego tudo aquilo que foi investido na empresa, que são as atividades de investimentos, tudo aquilo que foi investido na empresa para utilização futura. E já de financiamento, ela tem a ver com o exigível a longo prazo e patrimônio líquido. Empréstimos, financiamentos, então captei recursos, ele vem aqui para nossas atividades de financiamento. Isso daqui fica mais visível quando a gente olha essa figura aqui, por exemplo, do demonstrativo de caixa, do fluxo de caixa direto. Vamos lá? Observem aqui, a gente tem o fluxo das atividades operacionais, que parte então do pagamento, do recebimento de clientes, temos depois dividendos recebidos, juros recebidos, recebimento de reembolso de seguro, recebimento de lucros de subsidiárias, menos os pagamentos de fornecedores, pagamento de salários e encargos, menos juros de renda pagos, juros pagos, mais ou menos recebimentos ou pagamentos líquidos. Daí então temos quanto que de fato entrou
de caixa líquido das minhas atividades operacionais. Observe que todas essas contas têm a ver com a nossa operação, né? Já o fluxo de caixa das atividades de investimento vem da alienação de imóveis, alienação de investimentos, aquisição de imobilizado e aquisição de investimentos. Então, todas essas operações de investimentos, observe que essas contas são ligadas ao nosso ativo permanente, ou então de longo prazo. Já o fluxo de caixa das atividades de financiamentos vem dos juros recebidos de empréstimos, empréstimos tomados, aumento do capital social, pagamento de leasing, a parte do principal, né? Pagamento de lucros e dividendos, juros pagos por empréstimos, pagamento de empréstimos e debêntures, e então ele vai formar o caixa líquido da atividade de financiamentos. Então, financiamentos, capital, vem do nosso lado do passivo, né? Passivo e patrimônio líquido, são como nós financiamos a nossa operação. Então, o conjunto de caixa líquido das atividades operacionais com caixa líquido das atividades de investimentos e o caixa líquido das atividades de financiamento fará com que nós temos um aumento ou uma redução do caixa líquido. Comparamos então com o caixa inicial e temos então nosso caixa final. Essa figura ela demonstra o método direto, porém, e ela é de fato aquela que dá mais segurança da informação, né? Que ela realmente representa aquilo que foi tudo pago por fornecedores, salários, enfim. Só que muitas vezes você não tem um sistema de informação que lhe dê essa informação de maneira objetiva. Muitas vezes você precisa trabalhar com demonstrativos de resultados, balanço patrimonial, aliás, dos anos anteriores com o de agora para fazer esse demonstrativo de fluxo de caixa. Daí você precisa fazer pelo método indireto. Então você parte do resultado líquido da atividade operacional, faz os ajustes de entrada e saída de caixa, como depreciação e amortização, provisão para devedores duvidosos, resultado de venda de imobilizado, coloca o aumento ou a diminuição do contas a receber, aumento ou diminuição de estoque, de despesas antecipadas, de passivos e de outros ajustes. Então você tem o caixa líquido das atividades operacionais. Observe que pelo método indireto ele vem dos balanços patrimoniais e DRE. Então ele não vem do sistema de informação já conforme ele ocorre. Você termina os exercícios e faz a comparação entre os dois demonstrativos. Já o fluxo de caixa de atividades de investimento, você vai pegar justamente alienação de imobilizado, aquisição de investimentos, aquisição de imobilizado e aquisição de investimentos. Das atividades de financiamentos, a mesma coisa, integralização de capital, juros recebidos, empréstimos tomados, aumento do capital social, pagamento de leasing, pagamento de lucros e dividendos, juros pagos por empréstimo e pagamento de empréstimos. Daí tem o aumento ou a redução do caixa líquido, tá? Então esse é o demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto. Então a gente utiliza com base nos resultados, nas variações do balanço patrimonial e DRE. Bacana? Então essa é uma ferramenta muito importante que a gente utiliza também para vislumbrar como que transitou o dinheiro na nossa instituição no exercício anterior. Bacana? Nós temos ainda um demonstrativo chamado demonstrativo de valor adicionado, demonstração do valor adicionado, DVA. O que acontece? O DVA ele mostra como que foi a geração de riqueza da empresa e como isso impactou fornecedores, empregados, financiadores de recursos e os acionistas. Então ele demonstra, além da geração da riqueza, também qual foi o impacto social da empresa para a sociedade durante aquele período. Então muitas das empresas utilizam inclusive a DVA dentro do balanço social da empresa, para mostrar o impacto que a empresa teve perante a sociedade naquele exercício, separando então justamente empregados, financiadores de recursos, governo e acionista. Bacana? Vocês vão reparar também que muitas empresas, na hora da publicação dos seus balanços, muitas não, todas as empresas, né? Na hora da demonstração dos seus balanços, na publicação do seu balanço,
ela tem lá um conjunto de notas explicativas. O que são essas notas explicativas? São todas aquelas informações que são necessárias para a correta interpretação dos demonstrativos. Qual foi o critério de avaliação de estoques utilizados, se houve alguma mudança na forma de avaliação desses estoques, qual foi o agrupamento que foi feito de algumas cifras, de algum grupo de contas que seria necessário abrir um pouco mais para o correto entendimento, principalmente quando é uma variação expressiva de um ano para o outro. Poxa, por que variou tanto, houve essa variação tão grande de um exercício para outro dentro dessa cifra, dentro desse plano de contas? Então ali nas notas explicativas, às vezes abrindo então essa informação para que o acionista e também a sociedade como um todo tenha ciência do que ocorreu naquele exercício. Bacana? Vamos lá, galera. Ainda, daí agora finalizando, a gente tem as contas, a reclassificação das contas dentro do nosso balanço para correta análise. Então, anteriormente utilizava os balanços da maneira que estão padronizados de fato e calculava-se os indicadores com os números expostos sem a reclassificação. No entanto, houve uma alteração aí por parte dos teóricos na correta interpretação dos dados e foi feito um novo agrupamento. Então, além de ativo circulante e passivo circulante, há então agora a separação entre ativo cíclico ou ativo errático, como alguns autores chamam também, e ativo financeiro, perfeito? A mesma coisa com o passivo. Então, passivo cíclico, passivo errático, mesma coisa, né? E o passivo financeiro. Qual é a diferença entre os dois? O ativo, as contas cíclicas, elas têm a ver com a operação, com o processo de transformação da empresa, aquilo que de fato movimenta a produção da empresa. Então, contas fornecedores, contas clientes, estoques, essas são as contas cíclicas, erráticas, né? Que são a operação, o objeto da empresa. Já as contas financeiras, ela trabalha justamente com dinheiro. Como que esse dinheiro vai transcorrendo entre o lado do ativo e do passivo, do ativo e do passivo. Então, financiamentos, caixas, empréstimos, aplicações financeiras, todas essas contas fazem parte do nosso ativo financeiro e do passivo, então, financeiro também. Então, separação entre ativo circulante e não circulante, a gente já viu que tem a ver com o período, né, de liquidez dessas operações. Já ativo cíclico e passivo cíclico, ou ativo errático e passivo errático, tem a ver com as contas de operações, também podem ser separados de circulantes e não circulantes, obviamente. E daí então o ativo financeiro e o passivo financeiro são as contas que movimentam o dinheiro propriamente dito. Então a conta caixa, a conta bancos, conta aplicações, conta empréstimos, contas financiamentos. Então são essas as nossas reclassificação para fins de análise que a gente vai falar em outro momento. Bacana? Um abraço para vocês!